Saber Cotidiano apresenta E já que a gente está falando de morte, por que a gente não fala então de religião? Obviamente não com este nome, né, religião, mas com o nome, enfim, de práticas rituais, talvez. A gente pode pensar elementos ritualísticos, claro, a cerimônia, né, de uma morte, obviamente vai invocar elementos ritualísticos e de contato de um mundo com o outro, né? Porque não é porque existe uma continuidade que esses mundos estão juntos, esses mundos estão apartados, né? E existem, digamos assim, elementos, animais, momentos de chegar nesse mundo, e não é todo mundo que chega, né? Tem a figura dos xamãs, a figura dos líderes religiosos, que vão, obviamente, contar com o uso de determinadas substâncias para acessar o mundo espiritual, em casos muito específicos. Não é uma atividade corriqueira diária, mas são situações muito específicas, né? Por exemplo, situações em que uma pessoa morre, em situações em que há festas específicas, oferendas, em situações de sacrifícios. E importante dizer, então, também dessa relação entre o que a gente chama de homem, né, o ser humano, e a substância, que vai permitir chegar a esse contato com o divino, com o sobrenatural. E aqui a gente pode falar uma série de coisas, e existem milhares de substâncias em todas as culturas, em todos os lugares do mundo. Não é o intuito aqui ficar falando, né, de se é ayahuasca, se é uma outra substância que é aspirada, se, enfim, o que está em jogo aí. O fato é que são substâncias da natureza, né, são elementos que foram conhecidos e trabalhados pela inteligência dos seres humanos por experimentações ao longo de séculos e séculos, e que permitiram entender que essas substâncias nos levam, né, levam algumas pessoas a um estado alterado de consciência que vai permitir o acesso ao mundo espiritual. Pois bem, levando isso em consideração e pensando tudo isso que a gente já falou sobre relações, humanos e objetos, levando em consideração toda essa questão de pensar justamente o como, né, estamos todos em cadeia de correlações e nós fazemos coisas a partir daquilo que os outros permitem que a gente faça. Aí está a nossa experiência laturiana. A gente chega então na ideia de que uma pessoa num estado alterado de consciência a partir do uso de uma determinada substância ou de determinadas substâncias, ela está fazendo coisas justamente porque ela não está sozinha, né? A combinação de elementos químicos, biológicos de determinadas substâncias em relação com o nosso cérebro, as substâncias do nosso cérebro, produzem efeitos não apenas no indivíduo, na pessoa, mas produzem efeitos coletivos, nessa coletividade, né? Um xamã, ele tem um poder dentro de uma coletividade gigantesco, né? Ele não está fazendo um negócio individual para ele, para o bem dele, né? Ele está fazendo ele está acessando esses mundos por questões coletivas, e a forma como ele atua vai ter efeitos coletivos também. Então a gente pensar nessa longa cadeia de associações e que começa não só com o culto a determinadas substâncias, mas também com a forma como isso vai ser usado e as ocasiões, né? Por exemplo, vamos supor uma situação em que é necessário o uso de determinada substância para a comunicação,
né? O que entra aí? Não entra só a substância, né? Não vai entrar só uma planta X que é acessada, que é consumida, um fungo, um conjunto de plantas transformados em uma bebida, uma semente X, né? Vai entrar também aí a figura de determinados animais, nos quais o xamã se transforma ou viaja a partir deles, se integra com esses animais, né? E por que determinados animais? Porque esses animais, dentro da cosmovisão, eles também estão numa posição muito mais sagrada, numa posição que nós, né, na nossa forma de enxergar o mundo, não enxerga os animais dessa maneira. Né? Novamente aí a discussão sobre o veganismo, vegetarianismo, mas a partir de uma outra perspectiva. Hoje a gente enxerga animais para reprodução, animais para corte, animais, então, dentro de uma indústria capitalista, a gente enxerga os animais como seres domesticáveis, que podem conviver próximos ou distantes, e a gente enxerga os insetos, animais que podem ser mortos, ou enfim. A gente enxerga os animais dentro dessas categorias, dentro da sociedade capitalista. Pois bem, a gente não enxerga muitas vezes os animais como seres espirituais, como seres que viajam entre os dois mundos. Agora o Condor, por exemplo, o Condor que está lá no céu. O Condor, ele está sendo guardião do céu, né? Ele tá aqui como uma ave, ele é um Condor, mas ele é mais que uma ave, né? Ele tem a sua função espiritual, ele tem a sua função. Então, dentro dessa lógica, existem outras formas de enxergar os animais. E da mesma forma, dentro de uma viagem xamânica, os animais vão aparecer para conduzir esse xamã, para levá-lo, ou o xamã vai se transmutar nesses animais, e os animais vão se apropriar do corpo do xamã. Aí é uma série de maneiras da gente entender enfim, como esses povos também entendem o que acontece nesses processos. Mas o interessante é pensar justamente nessa composição humano-animal, porque justamente não é uma coisa separada e não é a forma como a gente enxerga o que seja um animal. Um animal pode ser muito mais do que um animal. Um animal, ele é a porta de comunicação com o divino. Assim como uma planta também pode ser, e assim como o uso da substância permite a gente enxergar isso dentro dos animais ou ter esses acessos via animais. Então, os animais estão presentes o tempo todo, animais famosos dentro dessa cosmovisão, como eu falei, o Condor, a lhama também, não que ela seja... a lhama é mais da terra, né? Ela é do cotidiano. Mas, assim, animais mais sobrenaturais, a cobra, né? Para os peruanos, para os bolivianos, antigos também herdeiros dessa tradição, até mesmo antes dos incas, já se cultuavam esses animais. A cobra como um outro animal, né, a serpente, de ligação com outro mundo, que não é o inferno, é um outro mundo que está debaixo da terra, e aí sem criar essa hierarquia céu e inferno. Então poderia ter um mundo para cima, um mundo para baixo, e eles não brigam entre si, eles não se opõem, né? É interessante a gente pensar nisso. E o puma também, o puma, figura importante, né? Selvagem, mas que também tem a questão, né, da defesa e toda essa força, essa potência que o puma ou o jaguar trazem como elementos interessantes. Aí vai ter uma série de outras variações, né? Pode ter aranhas, pode ter sapos, pode ter, enfim, uma infinidade de animais, né? Afinal, essas populações e nós todos temos contatos com diferentes espécies. E cada região, cada lugar vai tratar de endeusar ou enxergar esses animais dentro dessas possibilidades de conexão com o divino. Então, mais uma vez, a gente consegue entender essas cosmogonias se a gente explode dentro da nossa cabeça as categorizações que a gente faz
do que seja um animal, do que seja uma planta. Eles vão muito além da materialidade do que essas substâncias são. Eles permitem, de fato, acessar outros mundos, porque eles são, a força deles, a existência deles já é uma representação do divino.